limitação, né, que é processo de subjetivação. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Agora, antes de tudo, para o bem, porque se ela é mal porque faz sofrer. A gente passa a vida inteira com indo para análise para resolver isso. Mas se ela não ganha limite, ela não sobrevive, né? Socialmente. E nem na natureza, né? Porque ela vai se jogar de uma pedra, né? Então esse limite é necessário. Então, os gregos, sabendo disso, eles fundamentaram toda a sua cultura na formação humana. Tudo na Grécia, tipo a construção de uma rua, um templo, né? Tanto que a palavra pedagogo quer dizer o escravo que levava a criança até a escola. Por quê? Esse trajeto da casa para a escola era mais educativo do que a própria escola. Então, esse escravo, ele mostrava às crianças... Ele tinha conhecimento. Exatamente. Por que as ruas existem, por que as casas existem. Esse tipo de educação a gente poderia resgatar, né? Porque hoje a gente tem uma educação tecnológica, tecnicista, objetiva, mas nós não valorizamos exatamente essa formação, essa humanização do ser humano. Tanto que os gregos chegaram até a ponta da tecnologia, mas eles pararam, né? Exato. Eles não foram em frente. Eles quiseram ficar justamente na... Por exemplo, um exemplo legal disso que você está dizendo é a história do Ulisses, né? Porque eles estão na guerra de Troia, eles, em luta, os gregos e os troianos. Troia tem um muro muito alto e os gregos não conseguem entrar de maneira nenhuma. 10 anos de luta, os grandes, fortes, os heróis perdem. Quando Aquiles, que é o grande herói, perde, Ulisses então cria o cavalo de Troia e entra na cidade e ganha a guerra. Só que isso, quem inventou essa história foi um grego. Mas esse mesmo grego que inventou essa história, que foi Homero, ele faz o Ulisses ficar 10 anos no mar perdido, sofrendo todas as agruras que o Ulisses sofre nesse momento, até conseguir voltar para sua Penélope. Então, a impressão que nos dá é que o grego diz, a astúcia, que é ganhar a guerra sem ser honestamente, sem ser pela força, sem confronto direto, a capacidade, o Ulisses é o inteligente, o Aquiles é o forte. Então, ele é tão inteligente que é perigoso, que é essa chamar a atenção, olha, use a sua inteligência, ele usou, mas não faça isso demais, porque ele nos enrola. O Drauzio Varela, que frequentou anos o Carandiru, né? Sim. Fez um trabalho lá, e falou uma coisa muito interessante, que nos presídios, né, quem manda, não é, às vezes é um pequenininho, magrinho, você não dá nada, né? Mas é o inteligente, né? É o que consegue dominar a força, né? É um pouco isso que você está dizendo. Exatamente. Isso é uma coisa que está muito presente para mim hoje, assim, nas minhas angústias, nas minhas reflexões, que é exatamente o excesso de pensamento. E aí que é a importância da educação, né? Porque, no fundo, as populações são escravizadas por falta de educação. Exatamente. Quando você tem educação, né? Exatamente. Por isso que as elites sempre também, de certa forma... Completamente. Ontem, numa aula, uma aluna me deu um exemplo que eu achei belíssimo. Ela assistiu isso em algum programa de TV, não sei, mas ela me contou um caso, que é um trabalho feito num orfanato com as crianças, que é uma ONG. Ao invés de levar roupa, alimento, livro e tal, essa ONG fez um trabalho de fotografar essa criança desde que ela chega e dar a ela um álbum. Para que ela, enquanto ela está no orfanato, ela possa perceber que é o pensamento, olhar a sua própria história e ter uma consciência da sua vida naquela instituição. Isso muda radicalmente a vida dessa criança, porque ela olha de fora, ela tem um acompanhamento da sua história, né? Ela não está ali como um número. Então, a percepção que vai do particular para o geral, quer dizer, eu saio da Viviane que está aqui e me olho de longe. A minha angústia, sei lá, perdi um dinheiro, estraguei o carro, quebrei a unha, essas besteiradas. Vira menor. Vira menor. Então, essa capacidade de sair de si e se olhar de fora, que é o pensamento, o grego sabia dessa possibilidade e investia nisso para a produção de uma cidade ética. Né? Porque a ética envolve a percepção do todo. Tipo, não adianta eu comprar um belo apartamento, entrar e dizer eu faço o que eu quero com a minha casa. Aí você põe uma música alta, o seu vizinho reclama. E aí você entra num conflito, sua vida vira um inferno. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente não vê exatamente o todo. E a nossa cidade sofre com isso. O Brasil sofre com isso. Porque as pessoas não cuidam da cidade, né? Absolutamente. Como o espaço público é de todos, quer dizer, todo mundo deveria cuidar porque é de todos, né? Exatamente. E essa percepção da vida como sendo uma coisa só,
articulada. Como eu estava dizendo desde o início, quer dizer, que a gente sai desse todo, a gente sai da vida. Aí você faz uma trajetória e volta, morrer, retornar para esse processo. Não sei de que maneira, mas fisicamente você retorna para um grande fundo, né? Diz o Schopenhauer que é assim, que você volta a um grande fundo da vida quando morre. E a vida é um todo. Se é isso, eu não posso ser individualista, porque ser individualista não é um problema para a sociedade, é um problema para mim. Porque eu me desvinculo dessa relação com o todo, né? Eu me enfraqueço se eu me E ao mesmo isolo. tempo você tem que também ser individualista para sobreviver, né? Porque tem esses dois, né? Essa é a dificuldade. Porque a gente tem que estar no geral e particular. Eu não posso ser individualista, mas eu não posso não ter indivíduo. Né? Então a gente tem que se... Nietzsche tem uma frase boa, que é: o homem é uma corda estendida sobre o abismo. Então é preciso atravessar. E aí nessa corda é exatamente indivíduo de mais, indivíduo de menos, né? Poder de mais, poder de menos. A gente O sempre... Nietzsche, como filósofo, está muito na moda, né? Foi muito revisto, né? Por Muito. quê? Por causa do erotismo, por causa qual é o que chama a atenção? É um fenômeno, né? Porque são muitos livros publicados no mundo inteiro. Nietzsche já tem um bom tempo que o Nietzsche é bastante lido. Eu tenho a impressão de que é porque o Nietzsche valoriza a vida e não a cultura. Ele distingue essa coisa, né? Então nós vivemos um momento de crise ambiental, de crise social e de reflexão do todo. Por exemplo, a gente está falando do todo. A gente nunca dizia o planeta, a gente não dizia o universo, a gente dizia o Brasil, o Rio de Janeiro e tal. Então, em função de uma crise econômica mundial, de uma crise ambiental que envolve o planeta, a gente passou a ter uma noção da vida. E uma coisa que o Nietzsche fala muito, né, é que nós desvalorizamos a vida, nós não gostamos da vida. Então, assim que o homem percebe que ele existe, que é o nascimento da consciência, que é o Homo sapiens sapiens, né, que é saber que morre, né, eu acho que é por aí que começa a nossa humanização, quando o ser humano começa a enterrar os seus mortos, porque alguma coisa começa a acontecer, a reflexão, o pensamento. Então, quando ele se dobra, não apenas está ali cuidando da sua sobrevivência, mas em algum momento ele olha e fala: a gente não existe para sempre. Quando ele percebe o nascimento e a morte, ele percebe um intervalo. A minha vida é um intervalo. Aí nasce o planejamento. Eu preciso... O que eu quero? Ganhar dinheiro? Quero arte? Quero o mundo? Quero passear? Você começa a projetar a vida, né, e elaborá-la. Você falou uma contradição. Você falou que o Nietzsche pensa mais na vida do que na cultura. Isso. Nós estávamos dizendo antes que a vida sem cultura também... Não, isso, mas aí eu vou te dizer de que maneira que ele fala. Porque para ele, quando o homem começou a olhar de fora, ele começou a produzir, melhorar a sua habitação, porque ele vê que ele morre, e por aí vai. Aí nasce a filosofia, a ciência, a religião, a arquitetura, exatamente. A cultura começa a nascer. A tese do Nietzsche é que a cultura ocidental é uma contranatureza. Ele não vai fazer a construir sua cultura inserida na natureza, sendo alimentado e retroalimentado pela natureza. Ele vai construir uma cultura que quer dominar a natureza, controlar. E ele faz isso inicialmente porque ele não tem perspectiva sobre isso. Ele nem sabe o tamanho do planeta, ele não tem noção, ele está inserido. Então, esse início, né, dá a sensação de que a luta por controlar. Na verdade, enfim, é uma longa história e difícil contar, estou só reduzindo. Mas se a cultura é uma contranatureza, a cultura ela é uma reação à vida, porque a natureza é a vida. Por exemplo, toda civilização ela quer negar o sofrimento. A base da civilização ocidental é a negação da dor. Mas nós sabemos, nós que já somos grandinhos, né, porque com 18, às vezes 15 você não sabe, mas nós que já temos um pouquinho mais, você já percebe que, olhando para trás, momentos fundamentais de ganho na nossa vida... o sofrimento. Sem sombra, quer dizer, sem dúvida nenhuma, né? Então, eliminar o sofrimento da vida humana é eliminar o impulso. Você não começa uma grande jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento ou de construção de uma empresa, sei lá. Quando você está pleno, porque quando você está pleno você para e se diverte, que, com todo o direito, né, e razão. Tira férias. Vai tirar férias. Você, quando te tiram alguma coisa e você ganha um vazio dessa perda. Ao perder alguma coisa, você ganha um impulso de construir uma nova coisa. Então a vida... Isso pode não ser a melhor ou a pior coisa, a gente não tem como julgar isso. Mas o fato é que a vida se move a partir de ganho e perda. Se você tira a perda, você tira o homem do devir.
da transformação e do vir a ser. Ele se isola. Então a vida fica acontecendo aqui e ele fica existindo aqui. O Nietzsche acredita que a cultura ocidental ela é exatamente o afastamento do homem do jogo de forças da vida. Por isso, aí já é minha opinião, usando o Nietzsche. Por isso hoje nós somos uma sociedade medicada, medicalizada, né? A depressão, que é a diminuição de movimento, diminuição de vida, afastamento do jogo da vida. A depressão é a doença que mais será mais nefasta nesse século, né? É considerada a pior doença. Na tua opinião, a vida é a luta, a falta da luta é a morte. Exatamente. Tanto que eu brinco com os meus alunos dizendo, você quer uma vida muito tranquila, você pode ir para o São João Batista. Porque ali é muito calmo, ninguém briga, não tem conflito. São João Batista é um cemitério no Rio de Janeiro. Exatamente. Sim, é um cemitério. Então, não tem conflito, né? Crianças que são belas, que nos encantam tanto, as crianças não param. Quando uma pessoa está alegre, ela está se movendo. E quando ela está deprimida, ela está parada, né? Então, a vida é movimento. Spinoza é um autor que fala isso, sabe? Eu adoro Spinoza. Spinoza diz que a vida é ação. Inclusive, ele chama isso de Deus. Ele diz que Deus não criou o mundo, Deus é o mundo. Então, a vida é ação. Se eu estou na ação, claro que eu quero ganhar, Roberto, como você também. Mas ganhar ou perder é menos importante. O importante é estar no processo. A grande dor, o grande sofrimento é o afastamento desse processo. E que te dá a sensação de controle sobre aquilo que é absurda. Por isso o risco da solidão, não só da solidão no sentido solitária, mas da pessoa que não tem uma rede de conhecimentos, né? Tem gente que diz que o pobre é pobre, não é porque ele é pobre, é porque ele tem amigo pobre. É porque aí não tem para onde ir. É verdade. Né? Porque se você tem alguém que você... Alguém vai te ajudar em algum momento, se eu não sei, o outro saberá, o outro amigo, né? Por isso essa rede de relacionamentos. Por isso que eu sou muito otimista, né? Muito otimista. Eu acho que a gente vive um momento de transformação muito favorável. E nós temos que retomar exatamente o que você disse, que é, se a vida é uma rede, e hoje é mais do que nunca por causa da internet, se a vida é uma rede, cada gesto meu, por mínimo que seja, transborda, vibra e contagia o mundo ao meu redor. O fato é que a rede de relacionamentos que eu vou criando durante a minha vida é que me sustenta, não sou eu que me sustento. Eu muitas vezes não me sustento, levanto de manhã e não quero levantar, mas a minha rede, meu filho, meu trabalho, essa rede nos sustenta. Então, o grande desafio na composição humana hoje é sair de si, é construir uma subjetividade que transborde. Então, para eu saber quem eu sou, não adianta eu perguntar para mim mesma e ficar refletindo, encontrar a essência, minha essência. Eu só sei quem eu sou a partir do rastro que eu fui construindo nesse processo. E isso, infelizmente, não é a subjetividade ainda que a gente carrega, né? Nós carregamos uma interiorização. Agora, estou te ouvindo.